Olá pessoal, aqui é a Carolina Nalon da Tia Coaching e esse é o segundo dia do desafio 30 ideias em 30 dias, então tô aqui fazendo esse segundo vídeo. E o assunto de hoje é 5 bola é a nota. Na verdade, eu quero falar um pouquinho sobre os motivos que existem por trás das coisas que a gente quer fazer. Então, eu lembro que na época que eu estudava, né, tava nos primeiros anos da faculdade, para a gente passar as matérias, a gente precisava tirar uma nota maior do que 5, porque 5 era a média da faculdade. Então, rapidinho, né, quando a gente chegou na faculdade, a faculdade já tinha essa cultura de falar assim, 5 bola é a nota, porque a gente só precisa de 5 para passar. E aquilo era bem engraçado, na verdade. Eu lembro que nos primeiros anos eu falava isso para muitas das disciplinas, eu ainda não tinha entendido o que eu estava fazendo ali naquela universidade. E tinha vários professores que eu não gostava, aulas que não me interessavam, e aí eu tinha essa coisa de 5 bola é a nota. Mas aí, felizmente, o tempo foi passando, eu fui amadurecendo. Quando foi batendo ali no terceiro ano da faculdade, eu comecei a pensar de fato por que eu estava ali. E comecei a questionar o sistema de notas, vi que seria mudar esse sistema seria algo que demandaria muito e que não era exatamente o que eu estava disposta a fazer naquele momento, mas eu pensei, como que eu vou conseguir o que eu quero aqui dentro desse sistema? Então eu perguntava muito assim, por que a gente estuda um semestre inteiro e chega no final do semestre, o professor pergunta 4 perguntas. Então eu já queria saber por que de tudo que a gente estudou, aquelas 4 eram as coisas mais importantes que eu precisava saber daquela disciplina. Em segundo lugar, se eu acertasse 2 questões, se eu acertasse metade da prova, eu já estava bem. E aí chegava a aula seguinte da prova, o professor entregava a prova e começavam a falar mais coisa, né? Tipo, começava um outro assunto. E eu ficava ok com o fato de não saber o resto. Falei, cara, não vai dar, eu preciso chegar junto dos meus professores e pedir uma ajuda para eles. Então, eu comecei, no início dos semestres, a pedir para os meus professores, olha, professor, eu não quero sair daqui sendo uma pessoa que sabe 50% do que precisa aprender e está satisfeita, né? Eu não gostaria de me consultar com um médico que ficou satisfeito em aprender só 50% do que era necessário para ele aprender na medicina. Eu não quero andar numa ponte ou numa rodovia de um engenheiro que achou que saber só 50% era suficiente. Então, assim, professor, independente da nota, eu gostaria muito que tivesse revisão da prova depois das provas, porque se eu acertei só metade, eu quero saber o que é a outra metade que eu não acertei. Independente da nota que eu vou sair daqui, eu quero aprender isso. Alguns professores adoraram essa postura, outros achavam que eu já estava pedindo, mendigando nota desde o início do semestre, né? Mas, enfim, isso não é o mais importante. O importante foi isso que eu saquei. Eu não estou aqui por causa da nota. E aí, tudo na minha vida, eu comecei a entender que o motivo pelo qual eu fazia era muito importante. E se a gente começar a pensar em como que a gente quer influenciar, em quais são os motivos que a gente gostaria que os outros fizessem o que a gente gosta de fazer, isso vai para um outro nível ainda. E muito interessante. Por exemplo, se você é um empresário, você gostaria que os seus funcionários trabalhassem somente por causa do salário no final do mês? Será que isso é sustentável? Se você é uma mãe ou um pai, será que você gostaria que o seu filho comesse somente porque se ele não comer, ele vai ficar sem videogame? Então, seu filho sentar e falar assim, vou ter que comer isso daqui, que senão depois eu não posso jogar videogame. Será que esse é o motivo que você gostaria, né, que o seu filho fizesse isso? E, então, todos esses prêmios e castigos que a gente inventou, né, para fazer com que a nossa sociedade funcionasse, muitas vezes eles podem ser confundidos com o objetivo final da coisa. E eu acho que é super válido pensar nisso. Então, eu quero finalizar o vídeo contando uma história muito engraçada que eu escutei no workshop de CNV que eu fiz com a Sandra Caselato e com o Yuri Haas nesse último fim de semana. E eles falaram que uma menininha chegou pra mãe dela e falou assim, mãe, será que eu tenho que passar fio dental em todos os meus dentes? E aí a mãe dela virou pra ela e falou assim, não filha, passa só nos que você quer que continuem na sua boca. Enfim, fica aqui então uma reflexão para você pensar em quais são os motivos por você fazer o que você faz. E se você não se confunde com os prêmios e castigos que você pode ter como objetivo final, tá bom? Brigadão, beijo e até amanhã.